Muito boa tarde, Gustavo Nick. Queria o seu comentário inicial primeiro sobre o empate, que eu sei que, enfim, foi sábado o jogo, já tem aí 2 dias que a gente já pode praticamente digerir um pouco mais esse desempenho, mas a sua análise pontualmente sobre São Paulo 0, Sport também 0. Fala, Gabi. Fala, Renan. Satisfação. Boa tarde para todo mundo aí. Prazer estar com vocês numa segunda tarde atípica aqui, né? Mas vamos que vamos. Cara, realmente, assim, foi uma tortura assistir o jogo, né? Acho que não tem outra palavra. Eu sempre tomo muito cuidado para tentar tirar a roupa do torcedor e colocar a roupa do comentarista aqui, para a gente não ficar pedindo fora não sei quem, né? Porque é deselegante, mas, porra, chega um momento que não tem mais como defender, né? Não é questão de, começou o brasileiro agora, uma rodada já tá pedindo a cabeça do cara. É um trabalho que vem, na minha modesta opinião, em queda livre desde o final do Campeonato Brasileiro do ano passado. São Paulo não apresenta, desde a eliminação para o Botafogo, para a gente ser generoso, né? Porque mesmo na eliminação, São Paulo fez 2 segundos tempos bons, mas escapou de tomar uns 3, 4 gols do Botafogo naquele primeiro tempo lá. Desde aquele jogo ali, o São Paulo não apresenta nada. Apresentou um bom futebol, talvez, contra o Corinthians na primeira fase do Paulista desse ano, e depois, mesmo nas vitórias, foi uma coisa muito arrastada, muito dependente de uma outra jogada individual. Você vê que coletivamente o time não produz nada, e eu acho que as derrotas que o São Paulo vem tendo desde o ano passado, cara, todas elas têm uma assinatura do Zubeldia. Isso que eu fico muito receoso com a continuidade do trabalho dele. Todas ou quase todas as derrotas do São Paulo, ou se não derrotas, resultados ruins, como foi essa estreia contra o Sport, tem a assinatura dele. Então, quer dizer, ele mantém os 3 zagueiros, mas aí ele coloca 3 volantes para jogar em casa contra o Sport. Porque aí, quando ele pôs 3 zagueiros no ano passado para jogar com o Botafogo, ele põe o Rafinha de ala direita. Então, é sempre uma coisa meio que assim, vou fazer isso aqui porque estão me pedindo, mas sem muita convicção, sem muito critério. E aí tem uso da base, tem usar o Oscar de volante em pleno Allianz Parque contra o Palmeiras. Tem umas coisas que, assim, cara, realmente vão depondo contra ele. E apesar de eu ter sido um dos caras que no começo, quando ele chegou, falava, dava um bom Zubeldia para todo mundo, Zubeldia e alegria e etc., eu acho que aos poucos esse trabalho foi desmoronando e não me parece mais que ele tenha capacidade, vamos dizer assim, para dar uma volta por cima, não. De acordo com você, meu caro Gustavo Nick, e antes de chamar o nosso querido Renan para dar a sua opinião, quero lembrar para a galera aqui do chat que essa live é um oferecimento Food Fanatics, a nova parceira do Arquibancada Tricolor, para você garantir os produtos oficiais aí do São Paulo com desconto. Você escaneia este QR Code que está na tela e vai ser direcionado aí, então, para Food Fanatics, a parceira do Arquibancada Tricolor. Meu caro Renan, mais uma partida de oscilação, mais um jogo que o São Paulo não consegue provar nada, né? Então não consegue trazer nenhuma perspectiva positiva, e dessa vez foram 20 dias, né, para treinar, 20 dias aí para preparar. Obviamente o número é um pouco ilusório, porque teve folga, teve período ali de pós-jogo, mas foram ali 2 semaninhas onde ele pôde trabalhar melhor esse elenco, né? Mais até do que ele teve na pré-temporada. Então foi uma pausa importante, a gente imaginava, para o São Paulo voltar apresentando mais. Acha que tem alguma margem de evolução nas mãos do técnico ainda? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Nick. Bom estar com você de novo, depois de tanto tempo que a gente não faz uma live junto aí, né? Boa tarde ao pessoal do chat. Cara, o Nick fez uma análise muito ampla, né? Do que é o São Paulo sob o comando do Zubeldia, né? E concordo perfeitamente com ele. Se me permite, Gabriel, eu gostaria de fazer uma análise pontual, uma análise desse último jogo, uma análise crítica desse último jogo, que o São Paulo começa errado. Então vamos lá, vamos pontuando as partes. O São Paulo, a gente vai estrear em casa no Campeonato Brasileiro contra o Sport. Teoria prática de um jogo desse. Nós vamos propor muito mais o jogo. A gente vai ter muito mais a posse de bola do que o Sport, certo? Certo. Vamos entrar com 3 zagueiros, como a gente tem jogado ultimamente e deu uma consistência defensiva melhor para o time? Beleza. Agora eu não posso entrar com 3 volantes junto com os 3 zagueiros. Por quê? Os volantes, é característica do volante.
ele vai procurar o jogo no pé do zagueiro. Ele vai próximo do zagueiro, se aproximar. Então, se eu tenho 3 zagueiros e os 3 volantes fazem a mesma coisa, eu não tenho ninguém às costas dos volantes do Sport para ocupar esse espaço, certo? O Sérgio, o volante deles, o cabeludinho português, Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira. Com 15 minutos de jogo, eu falei, rapaz, esse cara tem que estar no Real Madrid, ele não pode estar no Sport. Porque ele estava sozinho no meio do campo, ele não tinha ninguém para marcar e ele fazia o que queria com a bola quando tinha a bola. Eu falei, rapaz, esse cara está no time errado. Ele tem que estar na Europa, tem que estar lá em time grande da Europa, joga muito. Mas não é por causa disso, é por causa da formação que o São Paulo entrou. Então tá aí o primeiro erro, né? Erro dele, erro específico do Zubeldia, na minha opinião. Segundo ponto, aí nós vamos para o intervalo, vem com 2 substituições. Uma substituição, na minha opinião, não tem sentido nenhum, que é você trocar um lateral por outro. A troca do esquema tático, tudo bem, ele tira um zagueiro, coloca o Ferreirinha. O que ele deveria ter feito? Já colocado o Ferreira também no lugar do Marcos Antônio. Ele deixou o Marcos Antônio por 25 minutos jogando como ponta direita, cara. Jogando como extremo. Ele não tem característica nenhuma disso. Ele não criou nada e não conseguiu marcar por ali também. Outro erro dele. Ele só foi fazer um pequeno acerto quando ele olhou para trás e já não via mais muita opção, quando ele coloca o Matheus Alves e o Ferreirão, o Lucas Ferreira, que já deveria ter entrado no intervalo, na minha opinião. Aí que o Matheus consegue achar esse espaço às costas dos volantes. Aí que ele começa a desenvolver um pouco mais o jogo por ali e jogadas de velocidade. Obviamente, você está com 2 jogadores nas pontas de velocidade, você consegue agregar nesse sentido. Portanto, eu estou fazendo aqui, quero deixar bem claro, uma análise, como eu falei, crítica, mas pontual. Não estou pedindo a cabeça de ninguém, que me entendam bem. Até aqui. Se vocês me perguntarem a respeito do uso da base, gente, esquece, não vai ser com esse treinador.